Nós vamos agora repercutir um pouco a coletiva do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, procurando justificar aí a questão das 3 senhoras sequestradas que apontaram o dedo para ele, culpando e pedindo que ele consiga a negociação e a libertação dos reféns, e ele tentando explicar a necessidade de uma ação operacional contra o Hamas, dizendo que o bem está de um lado e o mal está do lado dos terroristas que praticaram aqueles atos bárbaros. Vamos ver então a repercussão. Querido Favale, como você viu essa entrevista do Benjamin Netanyahu? A nós aqui da mesa pareceu ele um pouco abatido, um pouco sob pressão e tentando ali, de certa forma, explicar. Mas sem dúvida que são cidadãos israelenses e vítimas do sequestro apontando o dedão diretamente para ele. Capês, boa tarde. Agora pessoalmente, eu apareci só por áudio, agora por vídeo aí, participando do Linha de Frente. A gente tem que olhar para o Benjamin Netanyahu agora em fatias. Primeiro, que ele já era um primeiro-ministro com uma popularidade muito baixa, enfrentava acusações de corrupção e agora ele se coloca como um chefe de Estado, um líder da nação muito forte diante de uma guerra, a maior travada em pelo menos 50 anos em Israel, mas se a gente fizer um arco histórico, é muito mais pelo número de vítimas e pelo tempo em que se estende essa guerra. Agora ele chegou ali numa sinuca de bico, usando uma expressão muito mais popular. Ele precisa manter essa certeza à população que está havendo uma resposta. Ele usou essa expressão muitas vezes no seu discurso, embora breve, ele quis criar uma dicotomia, o bem contra o mal. Ele chamou de evil, de um mal personalizado, o Hamas. Muito mais do que chamar o Hamas de terrorista, falou que é um grupo que usa de ações muito maquiavélicas, no seguinte sentido, usar pessoas como escudos humanos e fazer os próprios palestinos reféns de uma guerra que nem era dos palestinos. Então ele usa essa divisão entre palestinos e o Hamas justamente para também criar um eco dentro da faixa de Gaza, quem sabe um levante da população contra o próprio Hamas. É possível que isso aconteça? É possível, mas nas circunstâncias em que nós estamos assistindo, isso é muito pouco provável. Isso ajuda, então, a entender o que você falou, Capês, do desgaste dele, inclusive físico, emocional. Ele está muito mal avaliado entre a população, já herdou essa má avaliação antes da guerra e agora ele tem essa incerteza. Se a incursão por terra, que já havia sido anunciada há mais de 20 dias, começou efetivamente aí neste final de semana, se isso não interrompe, se isso não atrapalha esse resgate paralelo dos reféns. Ele tem mais de 200 pessoas, como o comandante Farinazzo falou um pouquinho mais cedo, completamente desaparecidas. Se sabe, pelo menos se prevê, que estejam na faixa de Gaza, em bunkers, em túneis, e alguns dos túneis que o Hamas ampliou durante a sua administração da faixa de Gaza, eu retomo essa informação, tem mais de 70 metros de profundidade. Embora o sistema de defesa de Israel tenha uma ideia da extensão das curvas dos túneis, alguns ainda não foram detectados pelos sistemas de observação remota de Israel, que é muito avançado, sem dúvida, mas é muito difícil essa detecção, melhor dizendo, de túneis que estejam a 70 metros de profundidade. Nós estamos falando de uma ramificação que tenha em torno de 500 quilômetros de ramificações. Então, achar reféns que estejam neste recurso que é usado pelo Hamas há muito tempo como um subterfúgio para fugir de Israel, complica ainda muito mais a situação. Ele tem que dar uma garantia à população, não só de Israel, como países estrangeiros, a exemplo da própria Austrália, que participou da coletiva de imprensa, dos americanos, cujo repórter estava lá, de argentinos, que também fazem parte aí do grupo de reféns, tem que dar uma resposta internacional de que esses reféns serão salvos. Ele fala, a nossa prioridade é fazer com que os reféns retornem sãos e salvos para as suas casas. Agora, como é que ele vai fazer isso? É um grande ponto de interrogação, porque nós estamos vendo, falando em nome da defesa de Israel, o inferno logístico. Você coloca tropas no chão, muito bem armadas, muito bem equipadas, Aí, o grande protagonista desse momento da guerra é o Merkavá, que é um tanque de guerra gigantesco, pesado, é uma das joias da infantaria israelense, mas que numa guerra urbana talvez não seja o melhor instrumento. Ele está passando aí por uma ramificação de milhares de quilômetros de túneis. Não se sabe onde estão esses reféns.
Como é que eu vou recuperar esses reféns? E ele reforça a promessa diante de um cenário muito complicado. Então, quando ele vem a público, dá uma resposta, primeiro para o seu público interno e depois para a opinião pública internacional, ele tem mais perguntas sem respostas do que as respostas de perguntas que ainda não foram feitas. A situação dele é muito difícil, Capês. Talvez isso ajude a explicar esse semblante abatido, cansado, vestindo preto, visivelmente desgastado, porque agora a gente já começa uma conta. Quantos dias faltam para o primeiro mês da guerra, de um conflito que que a gente não tem a menor ideia, não tem um menor prazo para acabar? Favalli, o comandante Robson Farinazzo tem um comentário e uma pergunta para você. Por favor, comandante. Favalli, boa tarde. Prazer em falar contigo de novo. Favalli, é o seguinte, a gente estava comentando aqui na nossa roda, né, sobre uma operação que aconteceu 40 anos atrás, aí no Oriente Médio, né, que foi a tentativa de resgate dos reféns americanos na embaixada inteira. Bom, resultado foi desastroso, os americanos tiveram aí um problema no deserto, 8 militares americanos morreram, os reféns nunca foram resgatados, né? Depois houve no governo seguinte, o governo Reagan, houve um acordo com o Irã, eles foram libertados aí com concessões americanas. Mas o resultado principal foi que essa operação foi em 24 de abril de 80, final do ano, Jimmy Carter perdeu a eleição, presidente americano. Aí eu queria perguntar para você, queria a sua opinião, tá? Como um comentarista internacional experiente, você lembrou uma coisa muito boa, o Netanyahu está vestido de preto, isso é uma mensagem, tá, gente? Isso não foi à toa, não. O Favalli lembrou muito bem. Isso é uma mensagem do Netanyahu. Mas eu queria saber a tua opinião, a tua análise. O Netanyahu é um animal político com muita experiência. Animal político que a gente chama aqui, você sabe muito bem, aquele ente que está acostumado às lides, à natureza da política. Eu queria saber a sua opinião. Tem futuro político? O Netanyahu, ele vai conseguir virar esse jogo? Como você analisa isso? Olha, comandante, um prazer sempre falar convosco aqui. É o seguinte, o saldo dessa história ainda é uma grande incógnita. Agora, o Netanyahu, ele já sabe de uma coisa. Ele vai entrar para a história como aquele primeiro-ministro. Eu vou fazer um parêntese muito importante aqui. Desde a criação do Estado de Israel, ninguém governou o Estado de Israel por mais tempo do que o próprio Benjamin Netanyahu, é mais de uma década, inclusive dividido em períodos diferentes, mas somando, ele tem mais de 10 anos sentado na cadeira de primeiro-ministro. Mas ele vai entrar para a história como primeiro-ministro que sofreu um ataque sem precedentes do Hamas dentro do próprio território e que não foi avaliado com o tamanho que era necessário. Alguém, comandante Farinazzo, o senhor conhece isso muito bem, alguém vai pagar essa fatura. Alguém vai ter que levar esse fardo dessa culpa. Então você tem aí o primeiro-ministro, talvez o chefe das Forças Armadas, o que aqui a gente chamaria de ministro da Defesa. Essas pessoas terão de ser responsabilizadas ou politicamente ou pela história. Pela história a gente já tem uma ideia que essa fatura vai sobrar no colo dele. Politicamente falando, em determinado momento, essa guerra vai acabar. Eu só não sei dizer se vai durar uma semana, um mês, mais um ano, mas um momento essa guerra vai acabar. E muito provavelmente ainda vai ser na gestão de Benjamin Netanyahu. Depois, ele vai ter que olhar para a opinião pública, vai ter que falar com os familiares que perderam pessoas por causa do primeiro ataque do Hamas, que não foi identificado, ou se foi identificado, não foi dado o tamanho correto para uma contradefesa ou uma cúpula de proteção. E, principalmente, a gente tem uma expressão, quando a gente estuda as relações internacionais e conflitos, pesa muito para um presidente, um primeiro-ministro, um chefe de Estado, quando os caixões começam a voltar embandeirados. Significa que são os militares que morreram no campo de batalha e agora a família recebe o esquifo, o caixão, com a bandeira em honra ao militar que caiu em defesa da nação, do ideal e tudo mais. Isso começa a pesar muito para o político que esteja no cargo, independente de que guerra e independente de qual seja o resultado. Resumidamente, comandante Farinazzo, em determinado momento, o Netanyahu vai ter que se voltar para a opinião pública e para o Knesset, que é a palavra em hebraico para a Assembleia, em que ele lidera o Likud, que é um partido tradicionalmente que também está há mais tempo no comando de Israel, porém não tem maioria no Senado, não tem maioria na Assembleia do Estado judaico. Ele só governa por conta de coalizões.
Essas coalizões vão resistir depois do estado de guerra? Porque agora o Knesset está em suspensão, existe um estado de guerra em que todos os parlamentares, eles se inclinam, melhor dizendo, em nome de um mesmo ideal, que é vencer a guerra. Depois que esse gabinete de emergência, depois que esse gabinete de guerra for desfeito, qual vai ser o futuro do Likud? Quais serão as futuras coalizões, se houver coalizões? Porque quando se escolhe ali alguém para assinar a fatura da culpa, as outras pessoas não necessariamente querem dividir essa culpa com você, né? Ninguém quer entrar para a história com essa mancha, fui eu que não vi os mísseis que estavam sendo preparados contra o meu próprio território. Aí essa pergunta, ele vai ter um futuro político? Se ele não tiver um futuro político no Knesset, se ele voltar a ser um cidadão comum, além dessa mancha na história, ele tem 5 acusações de corrupção que ele já respondia na Justiça de Israel e que foram suspensas porque ele voltou ao cargo de primeiro-ministro. Quer dizer, a fatura, né, fazendo essa comparação, um boleto bancário que eu estou fazendo com o Netanyahu, depois que ele deixar o cargo de primeiro-ministro, porque ele tem regalias e ele tem prerrogativas de não ser julgado enquanto ele está no cargo, depois isso acaba. E aí ele vai ter que responder para a opinião pública interna, para o próprio Knesset e para a opinião pública internacional. Alguém vai ter que assinar essa fatura, comandante, e pelo visto ele está na ponta da lista. Favalli, nós temos já um entrevistado aqui que vai seguir, vamos a um próximo entrevistado. Eu sei que é pedir muito, mas eu queria que você, se estiver por ainda, em 30 segundos, procurasse dar o seu palpite. Qual a possibilidade de uma guerra por procuração envolvendo dentro de Israel, dentro da faixa de Gaza e dentro do Líbano, envolvendo o Irã, apoiado por trás pela Rússia e pela China, e Israel, apoiado talvez até diretamente pelos Estados Unidos. Uma guerra nesse território, como a que está ocorrendo na Ucrânia nesse momento. Capês, é uma resposta que ela tem possibilidades e probabilidades. Eu vou colocar aí nos 2 pratos da balança. É possível, mas eu acho muito pouco provável, porque os Estados Unidos já deram o primeiro passo à frente. Mandaram 3 porta-aviões ali para o litoral de Israel, deixando muito claro, nós temos um enorme poder de fogo a serviço do Benjamin Netanyahu, só basta uma ligação e a gente consegue colocar algo em torno, que deve ter ali, uns 150 aviões de guerra no ar quase que simultaneamente. Fora, talvez, nós estamos falando de uns 10 mil soldados muito bem treinados, contando os 3 porta-aviões. Então, o Irã tem poder de fogo, mas não é frente para esse poderio dos americanos. Os britânicos já tinham mandado um navio de apoio. Para mandar outro de guerra, é tudo muito simples. Então, o Irã, que é o segundo país mais isolado do mundo, só perde para a Coreia do Norte, talvez também haja um cálculo político que entrar nessa guerra vai me trazer malefícios a curto prazo. O Líbano está torcendo para que o Hezbollah não entre nessa guerra. O Líbano já está quebrado politicamente falando, financeiramente falando. O Hezbollah, às vezes, é uma estrutura maior que a do Líbano, propriamente dito. Mas o Líbano não tem como se enfiar numa complexidade dessa. O Líbano não está conseguindo lidar consigo mesmo. Então, acho pouco provável que haja o que você chama de guerra de procuração, que é uma expressão muito autoexplicativa. Mas uma coisa que eu aprendi lidando com o cenário internacional é: espere por tudo que for possível, inclusive o que é mais improvável. Então, eu estou te respondendo a resposta, parece que... Estou te dando uma resposta, parece com mais perguntas, mas eu acho muito pouco provável que outros agentes entrem aí nesse lamaçal, Capês. Tomara. Muito obrigado, Marcelo Favalli.